Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me e farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sentem-se. A liturgia de hoje nos fala de uma luz que surgiu. Tanto o profeta Isaías prevê que apareceria uma grande luz quando nosso evangelista São Mateus, que diz a mesma coisa, citando Isaías, ele diz que apareceria uma grande luz. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Que luz é essa? Será que é uma luz que nós desconhecemos? Ou é uma luz com a qual nos convivemos? A verdade é que o evangelista, citando o profeta Isaías, se refere evidentemente a nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele é uma luz que brilhou nas trevas? Porque o mundo, antes da vinda de Cristo à Terra, estava quase todo imerso nas trevas, na escuridão. E todos, todo o gênero humano, está, por assim dizer, condenado à morte. Porque nós todos vamos morrer, mas naquela época a morte era ainda muito pior, porque não havia essa luz que iluminava, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda a humanidade, exceto o povo judeu, e mesmo assim o povo judeu muitas vezes tinha se desviado, mas a maior parte da humanidade estava imersa nas trevas. De repente surge uma luz humilde, pequena, é um menino que nasce. Ele nasce numa luta e quis ser colocado numa manjedoura. Ele que é o Rei dos Reis, ele que é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele quis se fazer por um de nós para poder exatamente nos salvar. Ele morreu na cruz por nós para poder nos levar ao céu. Ele abriu para nós essa possibilidade de contemplar a luz e de nós também transmitirmos essa luz. Na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu 7 sacramentos. E nesses 7 sacramentos, com esses 7 sacramentos,
nós nos santificamos, nós vamos nos identificando com Ele e nós também seremos para os outros luz. É isso que nós desejamos. Nós estamos aqui num lugar que foi denominado pelo nosso fundador, vamos lá, de Lumen Mares. Por que Lumen Mares? É a luz dos mares. Quem é a luz dos mares? Está aqui a imagem dela. Ela ilumina as trevas. Foi ela que nos trouxe o Salvador. E é por meio dela que nós vamos chegar ao reino de Maria e depois ao reino dos céus. Quem segue os sacramentos, quem segue a igreja, cumpre os mandamentos e recebe os sacramentos, esse se santifica, esse se identifica praticamente com Deus através de Nossa Senhora. E nós devemos saber que nós temos essa luz. Nós não somos como pessoas que nasceram e viveram e vivem na escuridão completa, não. A partir do momento que nós fomos batizados, nós recebemos essa luz. Nós vamos cada vez mais crescendo e nos identificando com essa luz. E temos que amar essa luz, porque se nós não amamos a luz, nós acabamos nos transferindo para o reino das trevas. Qual é o reino das trevas? Ele está próximo de nós, ele nos cerca, ele às vezes está dentro de nós. Por quê? Quando a gente comete um pecado mortal, a gente expulsa a luz e abraça as trevas. Isso é uma coisa tremenda, porque as pessoas não se dão conta muitas vezes que basta entrar na fila de confissão, está lá. Basta a pessoa se ajoelhar no confessionário, declinar seus pecados e o padre vai absolver. O padre não. É próprio nosso Senhor Jesus Cristo que absolve as pessoas e a pessoa fica mais limpa do que a neve, mais limpa do que a água do mar, muito mais limpa. Por quê? Porque ele derrama sobre a pessoa essa graça do sacramento. Que sacramento? Sacramento da reconciliação. Nós nos reconciliamos com Cristo, nós nos aproximamos mais de Cristo. E quem recebe muitas vezes o sacramento da confissão, esse vai se purificando cada vez mais. Havia um cardeal, São Roberto Bellarmino, que ele se confessava, ele nunca viajava sem ter ao seu lado um confessor. E ele se confessava todos os dias. Por quê? Não porque ele fosse especialmente pecador, todos nós somos pecadores, mas é porque ele queria se santificar cada vez mais, receber esse dom da absolvição sacerdotal, que é a absolvição do próprio Jesus Cristo. Então nós também somos convidados a viver na luz. Se nos fosse dado um presente extraordinário, vamos supor que nós ganhássemos uma quantidade de ouro do tamanho do pão de açúcar, aquilo de ouro. Imagine só que quando nós prezaríamos esse tesouro, nós esconderíamos, porque é tal coisa que os ladrões atrairiam todos os ladrões do mundo para tentar roubar uma parte desse tesouro. Tá bom, isso é nada, isso é zero, isso é pó, perto de uma coisa que nós temos e que está ao nosso alcance. O que é essa coisa que está ao nosso alcance? Se chama graça, a graça de Deus. São Tomás de Aquino diz: uma gota de graça vale mais do que o universo inteiro criado, desde os serafins até o último pedreiro, passando pelas pedras preciosas, pelo ouro, pela prata. Tudo isso é menos do que uma gota de graça. E nós temos a graça ao nosso alcance. Muitas vezes a gente não dá importância. Ele vai levando a graça como quem leva, sei lá, qualquer coisa. Nada. A graça é o que é o mais importante de nós. Se alguém dissesse: escolha pão de açúcar de ouro ou uma gota de graça. Se nós formos sensatos, se nós soubermos o valor das coisas, nós vamos escolher a gota de graça. Porque a gota de graça vale mais que o universo inteiro criado. E portanto nós devemos
ir atrás dessa graça, buscar essa graça. Os senhores que vieram hoje aqui, senhoras que vieram hoje aqui, não vieram buscar outra coisa senão a graça. E essa graça a gente deve manter como o nosso maior tesouro. A gente não pode trocar por nada. Ah, mas tem um pecado extraordinário que a pessoa, é verdade, ofende a Deus, mas olha, ganha não sei quanto, não vale nada, não vale nada. A única coisa que vale é essa graça. E ainda que nos fosse oferecido ser o homem mais rico do mundo, era menos do que vir uma missa, receber os sacramentos, cumprir os mandamentos, muito menos, porque isso é o grande valor das coisas espirituais que os homens, que as mulheres hoje em dia não levam em consideração, em geral. Então, corre atrás do ouro, corre atrás do dinheiro, da saúde, corre atrás de um bom emprego, ótimo, mas não se esqueça, entre tudo isso e a graça é melhor que a graça. Tanto é que uma das parábolas de Nosso Senhor vai nos falar do rico Epulon e do pobre Lázaro. O rico Epulon se banqueteava todos os dias e o pobre Lázaro ficava na porta da casa do rico comendo as sobras da comida dos ricos, do rico. Morrem os dois, o rico vai para o inferno e o pobre sobe até o seio de Abraão, ou seja, vai para o céu. E é uma parábola, não é evidente que isso é impossível acontecer, mas o que está no inferno começa a suplicar: vai, Abraão, manda que o pobre Lázaro me traga uma gota de água para refrescar meus lábios. E Abraão diz: impossível, porque a distância que daqui até aí é intransponível. Então, qual é a conclusão? Que nós somos como Pedro, André, Tiago, João, que foram chamados, foram escolhidos por nosso Jesus Cristo. Segue-me. E eles imediatamente, aqui na liturgia, imediatamente largaram as redes, largaram os pais, largaram tudo e foram atrás de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles souberam dar devido valor àquilo que tem valor e não se deixaram amarrar por certos valores que a gente acha que são extraordinários, são supremos. Não são supremos. Ter uma boa saúde, ótimo, mas se for para ter uma boa saúde e depois ir para o inferno, qual é a vantagem? Se for ter muito dinheiro e depois ir para o inferno, qual é a vantagem? O caixão não tem gaveta para levar o dinheiro. Depois, qualquer outra coisa que tem nesse mundo é pouco perto da salvação eterna. E o que nós devemos buscar é essa luz que está ao nosso alcance. Essa luz se chama vida eterna, mas ela na terra tem um nome para nós, que é Maria Santíssima, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que vai se fazer aqui presente sobre o altar. E aqueles que estejam em estado de graça devem se aproximar para comungar. Quem está em estado de pecado tem que se confessar antes, mas confessando-se readquire a graça, e com isso nós vamos crescendo de graça em graça, até chegar o dia do nosso juízo. No dia do nosso juízo nós vamos ser julgados pelo valor que nos demos à graça e pelo desprezo que nós temos em relação a tudo o resto. Se eu me apego ao resto, eu perco a graça. Se eu me apego à graça, eu desprezo tudo o resto. Não vou dizer que nós julguemos pobres, não é? Jamais, mas a gente não fica idolatrando os bens materiais, não fica idolatrando a sua saúde, não fica idolatrando a si mesmo, mas a graça nos faz adorar o único Deus verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos pedir nesse dia que nos fala tanto da luz, a graça de nunca menosprezarmos essa luz chamada graça de Deus, uma participação criada na vida de Deus. Isso vale mais do que tudo nesta terra. Pensamos que nós sempre tenhamos isso diante dos olhos e nunca queiramos trocar isso por nada, por absolutamente nada.
É isso que eu recomendo aos senhores, e é isso que nós vamos pedir na Santa Missa por todos e cada um, por todas as intenções de cada um, mas sempre lembrando que mais valem os bens espirituais do que os bens materiais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.